Olá! Retomando nossos estudos da Epístola aos Hebreus no ano de 2017, hoje vamos estudar o capítulo de número 11, versículos 8 a 22. Este é o segundo ano do nosso canal de estudos Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Portanto, todos os estudos anteriores estão no canal, estudos desenvolvidos no ano de 2016, e ali você pode acompanhar todos os estudos já realizados da Epístola aos Hebreus, bem como outros tantos estudos como o canal Aprendendo o Evangelho em 3 minutos e outras pregações e ensinos. Vamos então analisar o objetivo desse nosso estudo atual. Analisar que quem vive pela fé se interessa, antes de tudo, pelas coisas celestiais. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas se preocupam tanto com as coisas materiais excessivamente, que o nosso objetivo hoje é analisar como quem vive pela fé se interessa antes de qualquer coisa hiper necessária para a vida. Antes delas, ele se preocupa com as coisas celestiais. Vamos então ao nosso estudo. Abraão partiu para uma terra, pela fé, sem saber para onde ia. Versículo número 8. Isso é confiança plena na palavra de Deus. O que lemos no versículo 8? Lemos assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E se analisarmos que ele tinha 75 anos quando inicia a sua peregrinação, e aguarda a tão sonhada promessa do seu filho da herança, o que recebe já com 100 anos de idade. 25 anos ele peregrina apenas pela fé, confiança na voz que ele ouviu de Deus, a mesma confiança que nós devemos ter na palavra de Deus. Então, da mesma forma como Abraão creu na promessa de Deus, nós podemos crer na promessa de Deus, pois ela se revela por meio da sua palavra. A razão pela qual Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com seus filhos e crendo na promessa de Deus, é que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, diz o versículo 10. No versículo 14, lemos que ele procurava uma pátria, ou seja, entendeu que esse mundo não é o mundo dos filhos de Deus. No versículo 16, lemos que ele aspirava a uma pátria superior, ou seja, a pátria celestial. Veja o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha o versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha o 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Este mundo não é o mundo dos filhos de Deus. Nós estamos aqui por um tempo. Mas existem muitos cristãos que parecem viver nesse mundo como se daqui não fossem sair nunca. Fazem todos os seus planos apenas para esse mundo. Não têm tempo para sentar com seus filhos e expressar a sua fé. Muitos nem vivem uma fé. Vivem um cristianismo de cristãos evangélicos sem evangelho. Existem muitas pessoas que nem parecem ter uma fé. Não têm o que transmitir para as pessoas que estão próximos. Não têm o que transmitir para seus filhos. Não sei se realmente se arrependeram genuinamente. Porque quem se arrepende genuinamente, isso eu mostro em outro estudo meu,
Ele precisa se arrepender, voltar para o caminho de Deus. Ele precisa estar em uma condição contínua de aprender e de ensinar. E ele precisa continuamente ser maleável ao Espírito Santo, que é quem o conduzirá perpetuamente neste mundo. Então muitas pessoas nem parecem estar vivendo um cristianismo, eles parecem estar vivendo, sei lá, o cristianismo das Américas. Um cristianismo que quando chega o cristianismo primitivo, eu li esses dias, não me lembro o autor, ele vivia pelo poder do Espírito Santo. Quando chegou à Grécia, virou uma filosofia. Quando chegou a Roma, virou um estilo de vida. E quando chegou às Américas, virou um comércio. Parece que muitos cristãos vivem um evangelho do comércio. E assim não conseguem aspirar uma pátria superior e não conseguem ensinar isso aos seus filhos. Abraão desenvolveu de tal forma sua fé em Deus que ofereceu seu filho Isaque, acreditando que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, diz o versículo 19. Até para ressuscitá-lo dentre os mortos, aquele sonhado filho que ele aguardava. Agora, quando Deus pede, ele não entende, mas ele obedece, ele entrega o seu filho, mas ele cria. Diz o autor aos Hebreus, que ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão chegou ao ponto de realmente exercitar a sua fé em Deus. E nós reclamamos muitas vezes tanto de tão coisas pequenas, né? Parece que não precisamos de muitas provações para esquecermos a nossa fé, não é verdade? Que possamos aprender com Abraão. O versículo 21 faz referências a Gênesis capítulo 48, versículos 1 a 22. Como o texto fala dos patriarcas, nós aprendemos algumas lições com Abraão. Vamos aprender agora algumas lições com a fé de Jacó. Veja só. Já idoso, Jacó ainda se lembrava de quando Deus apareceu e falou com ele. Versículos 3 a 4. Vamos ver esses versículos. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Ele se lembrava de quando Deus falou com ele. E quantas vezes nós nos esquecemos? Qualquer tribulação que acontece, talvez Deus não tenha respondido às nossas orações. Parece que nós não aprendemos com a oração do Pai Nosso, que Ele faz a vontade dEle, não a nossa. Talvez nós fomos enganados achando que Deus tinha que fazer alguma coisa que Ele não tem que fazer. Ele é Senhor, não é nosso empregado. Eu não sei o que leva uma pessoa a se frustrar com Deus, mas muitas pessoas parecem se esquecer de que foram chamadas um dia por Deus e o abandonam, o deixam, o esquecem. Jacó, no final de sua vida, ainda está se lembrando de quando Deus apareceu e falou com ele. Mesmo não enxergando bem devido à idade avançada, versículo 10, Jacó tinha visão espiritual amadurecida o suficiente a ponto de abençoar a seu filho e seus netos. Versículos 11 a 22. É lindo esses versículos porque ele está abençoando seus filhos, abençoando seus netos. Ele está com a visão natural já estava prejudicada, mas a visão espiritual estava amadurecida. Ele chegava ao fim da vida, mas cada dia mais próximo do fim, ele entendia que era um dia mais próximo de Deus. E isso ninguém pode ter se não exercitar realmente a sua fé e confiança em Deus. Em Gênesis 49, vemos Jacó profetizar acerca de cada um de seus filhos, já prestes a morrer,
vemos o resultado da vida de um servo de Deus que viveu almejando uma pátria superior. É lindo essa seção de Gênesis 49, porque Jacó vai profetizar acerca de cada um dos seus filhos. O que vai acontecer com os seus filhos é resultado da sua profecia. Vejam só a vida de um servo de Deus que devotou, entregou, rendeu a sua vida a Deus. Ele pode ser lembrado como servo de Deus. Ele tem uma herança para passar para os seus filhos. Ele ora pelos seus filhos. Ele ensina a palavra de Deus para os seus filhos. Ele profetiza para os seus filhos. Ele parte, mas ele é lembrado como um servo de Deus. Servo como poucos no mundo, porque infelizmente nem todos se entregam para ser servo de Deus. Então eu faço uma pergunta para você. Como é que você está sendo lembrado pelos seus filhos? Você está vivendo pela fé, realmente pela fé, confiando e acreditando nas promessas de Deus, vivendo-as e transmitindo essas maravilhas aos seus filhos? Que possamos meditar atentamente nessa verdade. Resumindo esta sessão de Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 22. Quem professa fé em Deus deve assumir os propósitos de Deus para a sua existência, como fez Abraão. Entregar-se a Deus é viver segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Deus. Entregar-se a Deus é descobrir a vontade de Deus na palavra de Deus. É renunciar a si e é servir a Deus. O Senhor Jesus disse que quem quer ser discípulo dele deve renunciar, deve tomar a sua cruz e deve segui-lo. Cristianismo é isso. O resto é mercado, é mercantilismo, o resto é filosofia, o resto é cultura. Mas cristianismo é cruz, é seguir ao Senhor Jesus. E Abraão fez isso. Abraão seguiu a vontade expressa de Deus por meio da sua palavra, a mesma palavra que nós temos revelada e escrita hoje, que é a Bíblia. Quem professa fé em Deus deve entender que esse mundo não é o nosso mundo. O Senhor Jesus disse que iria ao Pai nos preparar morada. Você mora aqui, mas você não pertence a essa terra. E todos os apóstolos falaram, ensinaram sobre isso. A nossa pátria é celestial. Nós aguardamos uma pátria celestial. Abraão almejava essa pátria celestial. Então, seja responsável sim, cuide da sua família sim, trabalhe, dê o melhor para a sua família. Mas saiba que quando você partir, eles devem se lembrar sim da sua responsabilidade, do quanto você foi cristão de verdade, porque você foi responsável para com a sua família, mas você deixou. A maior herança não foram coisas materiais, foi a sua fé, o seu legado, o seu ensinamento e essa forma de viver crendo em Deus e aguardando morar com Ele no céu. Quem professa fé em Deus tem como maior herança a sua família, a sua fé em Deus. Nunca se esquece do dia em que Deus o salvou, o justificou, o regenerou e leva essa fé a seus filhos e netos. Que herança temos deixado à nossa família? Qual que é a herança que você tem deixado à sua família? Você sempre diz na presença deles o quanto foi glorioso o dia que Deus o chamou? Eles veem você viver realmente com um jeito diferente desde que Deus o chamou? Se seus filhos nasceram após esse chamado, eles cresceram vendo que você é diferente das demais pessoas do mundo que não creem em Deus? Ou você vive um cristianismo que não tem diferença nenhuma do mundo? Porque infelizmente muitas pessoas
vivem assim. Eu espero que com você seja diferente. E se não foi diferente até agora, pode começar agora, que tem tempo, afinal de contas você está ouvindo a palavra de Deus e ela vem exatamente para isso, para nos impactar, para nos moldar, nos mudar, primeiro nos moldar, nos convertermos, porque tudo começa com arrependimento e conversão genuína causada pela palavra de Deus, prossegue de uma forma que nós nos entregamos às Escrituras, à Bíblia, passamos a aprender, a viver e a ensinar, e depois continua em uma vida em que somos exortados continuamente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que é o árbitro de Deus em nossos corações. Este foi mais um momento Aprendendo o Evangelho Verdadeiro, nosso primeiro estudo do ano de 2017. Eu aguardo você para nós continuarmos Hebreus esse ano e nos demais estudos que Deus assim achar por bem que nós façamos. Deus te abençoe e até a próxima.